E eu estou aqui agora com o Padre Francisco Amaral. Muito obrigado, Padre, por aceitar o nosso convite de estar aqui no nosso estúdio falando conosco. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando pela nossa live. Sempre uma alegria muito grande estar aqui com católicos VIP, que têm realizado um serviço muito grande à nossa Arquidiocese de Cuiabá. Muito obrigado, Padre. E, Padre, eu queria falar um pouco sobre a pregação do senhor ontem, que com certeza tocou muitas pessoas e alertou, principalmente na questão da idolatria. O senhor citou um exemplo muito bom referente a objetos, as pessoas que idolatram objetos e até times de futebol. Queria que o senhor falasse pra gente sobre tudo isso, essa temática. O que consiste a idolatria? A idolatria consiste em colocar no lugar de Deus coisas ou pessoas que podem até ser coisas boas, mas que não são Deus. Então, por exemplo, você falou a respeito do time de futebol. Fiquei sabendo que você torce pro Palmeiras, é isso? Isso mesmo. Aqui tem flamenguista, tem torcedor do Internacional. Eu estou usando isso como exemplo. O futebol é algo bom, mas a partir do momento que nós colocamos aquilo como centro, foco da nossa vida, a pessoa, por exemplo, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a igreja, por causa do futebol ou de qualquer outra coisa, isso se tornou no coração da pessoa uma idolatria. Por isso que eu digo, a idolatria ela não está na imagem, mas ela está no coração. Nós temos toda a polêmica no meio evangélico a respeito do uso das imagens. De santos e tudo Isso. mais, né? Os nossos irmãos evangélicos, e eu falo em relação a eles com muito carinho, muito respeito, eles adoram Jesus junto conosco. Sim. Mas, por exemplo, eles não gostam que fale sobre Nossa Senhora, eles veem o uso das imagens nas igrejas, nas casas, como uma idolatria, porque o que acontece? No Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3, Deus proíbe que se faça imagens daquilo que tem na terra, no céu ou abaixo da terra. Aí nossos irmãos evangélicos falam assim, tá vendo? Vocês católicos são idólatras. Vocês têm imagens e Deus proíbe as imagens. Mas se nós pegarmos a mesma Bíblia e folhearmos 3 páginas para frente, nós vamos sair no capítulo 25 do livro do Êxodo, que no versículo 18, o próprio Deus vai mandar que se faça a imagem de 2 querubins. Querubim é um anjo. Deus mandou fazer imagem de 2 anjos e colocar na Arca da Aliança. Aí parece uma contradição. Como que Deus primeiro proíbe as imagens e depois Deus manda fazer a imagem de 2 anjos? Aí nós temos que olhar para a história. A palavra de Deus, ela é inspirada, claro, pelo Espírito Santo, mas dentro da história de um povo. Se nós olharmos para o que estava acontecendo ali, os povos pagãos que rodeavam Israel faziam imagens de animais para adorar. De porco, de vaca, de burro, né? Sim. Então eram essas imagens que eles adoravam como deuses que Deus estava proibindo. Não tem nada a ver com imagem de anjo, de santo, de Nossa Senhora. Tanto que o próprio Deus mandou fazer a imagem dos anjos. Então, como o Dom Milton gosta de dizer, a imagem nos ajuda a imaginar. A partir do momento que você olha para a imagem de um anjo, da Virgem Maria, dos santos, nós imaginamos como é o céu. E aí nós entramos numa comunhão espiritual muito maior. Então a igreja é muito sábia em ter essa tradição, tanto no Oriente como no Ocidente, dos ícones, das imagens, que no fundo, nos ajudam na oração. A imagem, né? Ou melhor, a idolatria não está na imagem, ela está no coração. No coração de cada um, né, Padre? E eu acho interessante que eu fiz o Encheivos, e aí eles falavam muito bem que a imagem serve para imaginar e até se inspirar naquilo, porque a vida de um santo é com certeza um exemplo a se seguir, né, Padre? É verdade. E os santos não fizeram outra coisa a não ser se aproximar de Jesus. O que a Virgem Maria faz dia e noite no céu por nós? Ela ora diante de quem? Diante de Jesus. Intercede por nós. É o que toda mãe faz pelos seus filhos. Com certeza. Padre, eu achei interessante também o senhor comentando sobre a família e o quão as famílias estão afastadas hoje em dia, né? Eles precisam ter essa aproximação. E aí o senhor cita muito bem que
para poder tratar o outro melhor, é preciso enxergar o Cristo que há em cada um, né? Sim, eu gosto muito quando o Papa Francisco fala a respeito desse assunto. Para começar, que o nome dele é bonito, né? Francisco, nome do Papa. E quando ele veio no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de estar lá no Hospital São Francisco, que ele visitou. E aí o Papa Francisco, falando para os médicos, enfermeiros do hospital, ele falava assim: nós abraçamos neles a carne sofredora de Cristo. A presença de Jesus nelas, a gente pode pensar, como que eu trataria essa pessoa se essa pessoa fosse Jesus? Nós abraçamos a carne de Cristo no outro. Então, mesmo Cristo que nós comungamos fisicamente na Eucaristia, eu estou aqui simplificando um pouco, o termo teológico seria substancialmente, mas para ficar mais claro, para a gente entender, o mesmo Cristo que nós comungamos fisicamente na Eucaristia, ele está presente também espiritualmente em todas as pessoas que estão ao nosso lado. Então a nossa adoração, ela se torna uma hipocrisia a partir do momento que eu adoro o Cristo Eucarístico, mas eu não sou capaz de reconhecer Jesus na pessoa do outro. E às vezes não reconhecemos Jesus nas pessoas da nossa própria família. É muito verdadeiro isso, padre. E além da família, deveríamos também, como posso dizer, aumentar ainda esse alcance, digamos assim, dessa visão, né? Se todos tratassem cada um como o próprio Jesus, com certeza seremos uma sociedade muito melhor, né? Mateus capítulo 25, eu tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, estive enfermo e fostes me visitar, é o Evangelho. Se todos vivêssemos o Evangelho como deve ser, teríamos uma vida muito melhor, né?